Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Com o objetivo de enfatizar a nossa aula de hoje, vou deixar esse vídeo com um breve resumo do que foi falado. A aula de hoje foi a parte 2 das funções particulares. Hoje vamos estudar especificamente a função exponencial. Porém, antes da gente estudar a função exponencial propriamente dita, nós vamos estudar e relembrar alguns conceitos que são importantes na definição da função exponencial. O primeiro conceito é o conceito de potenciação e radiciação. Potência. Seja A um número real e N um número natural. Dizemos que A elevado a N é uma potência de base A e expoente N, tal que A elevado a zero é igual a 1, se A for diferente de zero. Na matemática, zero elevado a zero é uma indeterminação, não existe essa expressão. A elevado a 1 é o próprio A. Quando N ele não é zero nem 1, ele é maior ou igual a 2, então A elevado a N é igual a A vezes N vezes. E A elevado a menos N é igual a 1 dividido por A elevado a N. Nós temos algumas propriedades da potência. A elevado a N vezes A elevado a N, multiplicação de potências de mesma base, conserva-se a base e soma os expoentes. A elevado a M mais N. A elevado a M dividido por A elevado a N. Divisão de potências de mesma base. Conserva-se a base e subtrai os expoentes. A elevado a M menos N. A vezes B elevado a N é igual a A elevado a N vezes B elevado a N. A dividido por B elevado a N é igual a A elevado a N dividido por B elevado a N. A elevado a M que está elevado a N. Isso é igual a A elevado a M vezes N. Raiz. Dado um número real A e um número natural N maior ou igual a 2, chamamos de raiz enésima de A, o número real B, tal que B elevado a N é igual a A. Ou a raiz enésima de A, ou também a raiz de índice N de A é igual a B, somente se B elevado a N for igual a A, em que A é o radicando e N é o índice. Para a raiz, também temos algumas propriedades. Raiz de índice N de A vezes B é igual a raiz índice N de A vezes raiz de índice N de B. Raiz de índice N de A dividido por B é igual a raiz de índice N de A dividido por raiz de índice N de B. Raiz de índice N de A elevado a M. Se eu multiplicar o índice da raiz por P, eu tenho que multiplicar o expoente de A por P também. Raiz de índice N de A, tudo isso elevado a M. Posso passar o expoente para o A. A raiz de índice N de A elevado a M. Raiz de índice P da raiz de índice N de A. Posso multiplicar os índices da raiz. Então, raiz de índice P vezes N de A. E
raiz de índice n de a elevado a m, posso transformar essa raiz em um expoente. O expoente de a é o numerador e o índice da raiz, ele é o denominador. Com isso, a gente chega na equação exponencial. Equação exponencial é toda equação que apresenta incógnita no expoente. Sempre que tiver uma função apresentando uma incógnita no expoente, essa equação ela é conhecida como equação exponencial. Um dos métodos mais simples de resolução da equação exponencial é conhecido como redução a uma base comum, em que potências iguais e de mesma base têm expoentes iguais. Então, nós vamos colocar os dois lados da equação na mesma base. Um lado a gente tem a incógnita no expoente, do outro lado um número, por exemplo. Então, nós vamos fatorar esse número e colocar na mesma base que o lado da equação que tem a incógnita. Tá? Por exemplo, a elevado a b é igual a elevado a c, se e somente se o índice b for igual ao índice c. Inequação exponencial é toda inequação que apresenta incógnita no expoente. É o mesmo caso da equação, só que aqui nós temos uma inequação. Do mesmo modo que nas equações exponenciais, devemos escrever ambos os membros da inequação como potências de mesma base, ou seja, utilizar o método de redução a uma base comum. Vamos colocar os dois lados na mesma base para aí sim estudar o expoente da seguinte forma. Quando a base da potência for maior do que 1, então o A é maior do que 1, nós vamos manter o sinal da inequação para os expoentes da seguinte forma. A elevado a B é maior ou igual a A elevado a C, se e somente se B for maior ou igual a C. Então, eu mantive o sinal da inequação. Ou A elevado a B é menor ou igual a A elevado a C, se somente se B for menor ou igual a C. Então, aqui também foi mantido o sinal da inequação. Quando a base estiver entre 0 e 1, então A está lá entre 0 e 1, nós vamos inverter o sinal da inequação para os expoentes. Então, vai ficar da seguinte forma. A elevado a B é maior ou igual a A elevado a C, se somente se B for menor que C. Então, houve uma inversão no sinal da inequação. Ou A elevado a B é menor ou igual a elevado a C, se somente se B for maior ou igual a C. Então, aqui também houve uma inversão do sinal da equação. Então, agora, relembrando esses conceitos, a gente consegue estudar a função exponencial. Então, chamamos de função exponencial toda função f definida no conjunto dos números reais para o conjunto dos números reais positivos menos zero, então r mais e asterisco, dada por f de x igual a elevado a x, em que a é um número real, tal que a pertence ao conjunto dos números reais positivos, sem o zero, menos o 1. Então, A está definido entre 0 e 1 e acima de 1. O 1 não está definido para o A. Então, temos como exemplo f de x igual a 2 elevado a x, g de x igual a 1/3 elevado a x. Então, o A ele pode ser maior do que 1 ou ele pode estar entre 0 e 1. Mas não pode ser igual a 0 ou menor do que 0 e também não pode ser igual a 1. Nós temos algumas propriedades da função exponencial. Então,
Se x é igual a zero, então a elevado a zero é igual a 1. Ou seja, o par ordenado x igual a zero, y igual a 1, pertence à função para todo A pertencente ao conjunto dos números reais positivos, menos o zero e menos o 1. Assim, todas as funções exponenciais do tipo f de x igual a elevado a x vai passar por esse ponto 0 e 1. Se a for maior do que 1, então a função exponencial f de x igual a elevado a x é crescente. Então, se a for maior do que 1, se x1 for maior do que x2, f de x1 é maior que f de x2. Se a está entre 0 e 1, então a função exponencial f de x igual a elevado a x é decrescente. Então, quando 0 for menor do que a, que for menor do que 1, para um x1 maior que x2, temos que f de x1 é menor do que x2. Essas duas são as definições de função crescente e função decrescente. Da seguinte forma: quando a f de x igual a elevado a x, quando a for maior do que 1. Então, por exemplo, a função 2 elevado a x. O domínio da função ele está definido no conjunto dos números reais. Ao atribuir valores para x, nós vamos obter esse gráfico. Então, por exemplo, atribuindo o valor menos 4, 2 elevado a menos 4, isso é igual a 1 sobre 2 elevado a 4, que é igual a 1 sobre 16. Então, a gente tem um valor aqui bem próximo do zero. Quando atribui menos 3, a gente tem 1/8. Quando atribui menos 2, 1/4. Quando atribui menos 1/2. Quando atribui o zero, o ponto 0 e 1, que foi falado, está aqui. Quando atribui 1, a função é 2. Quando atribui o valor 2, 4, 3, 8 e assim por diante. Então, nós temos aqui o gráfico característico de uma função exponencial. Esse gráfico ele é crescente à medida em que os valores de x aumentam, os valores de x de y também aumentam, e esse gráfico ele está sempre acima do eixo e nunca toca o eixo x. Então, como foi falado, o domínio é o conjunto dos números reais. O contradomínio são os valores de y positivo acima do zero. Então, reais acima do zero, exclui-se o zero. Positivos excluindo o zero. E a imagem ela vai ser igual ao contradomínio. O gráfico da função exponencial f de x é igual a elevado a x, quando a está entre 0 e 1. Então, por exemplo, a função meio elevado a x, então atribuindo valores, nós temos o gráfico com essa curva. À medida em que os valores de x aumentam, os valores de y diminuem, então a função ela é decrescente e da mesma forma ela está sempre acima do eixo e nunca toca o eixo x. O domínio da função é também o conjunto dos números reais e o contradomínio e a imagem são os valores de y positivos, exceto o zero. Então, conjunto dos números reais positivos e asterisco, tanto o contradomínio quanto a imagem. Aqui eu finalizo o que foi dado na aula de hoje. Eu me coloco à disposição de vocês para solucionar quaisquer dúvidas ou outros esclarecimentos. Obrigada.